Né? E ninguém pôde fazer essa expiação porque todos pecaram. Então, é por meio de Jesus Cristo que a obra da salvação é iniciada e completada. Jesus na cruz clamou dizendo: está consumada. Então, a lei como nós conhecíamos, né, no Antigo Testamento, ela caduca. Ela perde o seu vigor, a sua validade como meio salvífico, como meio de salvação, até porque ela não pode salvar. Que a gente entra no propósito da lei. O que o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 3, toda a carta aos Gálatas é dedicada a esse tema da graça versus as obras, né? Paulo diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então agora tudo pela fé. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nelas encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a aio, ou a lei, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então aqui a gente responde o propósito da lei. Paulo, muito pedagógico nesse tema nas suas cartas. A lei foi dada, e a lei aqui, certamente a gente entrará numa dicotomia em relação à lei que o adventismo faz entre lei moral e lei cerimonial, mas que para o Novo Testamento, toda a lei é um conjunto daquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Mas nós vemos uma artificialidade nessa divisão adventista entre lei moral e lei cerimonial, porque a tentativa adventista é preservar os 10 mandamentos como sendo a lei moral, né? Especificamente. Então, assim, na verdade é todo o conjunto, toda a lei. Não é só os 10 mandamentos, não é só as leis civis, os rituais, as festas. Todo esse conjunto de coisas tinha como objetivo mostrar a incapacidade humana, como ele vai falar também no capítulo 2, verso 16, de cumprir a lei. Uma vez que o homem não pôde cumprir a lei, ele não pode ser justificado pela lei. Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar muito claro, e foi uma grande luta da reforma protestante, o sola fide. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Foi isso que despertou a restauração do evangelho verdadeiro. Agora, isso não implica que o crente agora justificado, salvo por Jesus, ele não obedeça a vontade de Deus, ele não conheça a vontade de Deus, ele não se santifique, mas isso não tem mais a ver com a antiga aliança, com o antigo tutor. Esse antigo tutor, você está livre dele, da forma que ele foi colocado. É a ideia que Paulo vai trabalhar em Romanos capítulo 7, sobre a morte do marido que liberta a esposa para um segundo casamento. Ele diz: enquanto vive o marido, a mulher está presa ao marido pela lei do casamento. Morreu o marido, está livre para casar de novo, para viver uma outra vida. E Cristo, como nosso representante, né, é aquele que então inaugura essa nova era, essa nova aliança, nos libertando então da lei. Veja como que é interessante isso. O apóstolo Paulo vai dizer que é maldito aquele que vive sob a lei. Ele não diz aquele que não guarda a lei, mas é aquele que quer guardar a lei e não pode guardar a lei como um todo. Será condenado, porque ele não pode justificar-se diante de Deus por não poder cumprir todo o mandamento. Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que... Então, assim, não guarda a lei e mais o sábado, guarda a lei mais pertencer a uma denominação. Meu amigo, você está salvo pela fé, acabou. Tudo que acontece depois disso é relacionamento com Deus. É um novo mandamento de Jesus. Um novo mandamento vos dou.
quem me ama é aquele que me obedece. Então agora já é um outro paradigma. Que ninguém foi justificado, tanto que a galeria dos heróis da fé, são heróis da fé, não são heróis da fé, aqueles nomes que aparecem em Hebreus 11, eles são justificados como? São toda gente do Antigo Testamento, justificado pela fé. Desde Abraão, Jacó, Abel, antes da lei, depois da lei, a justificação sempre é pela fé. Então, qual é o nosso problema, por exemplo, com a Igreja Adventista? Que ela restaura, por exemplo, o quarto mandamento como um mandamento que deve ser observado hoje. E é colocado na literatura adventista como pré-requisito para a salvação. E todo o protestantismo nunca pensou dessa forma. Nunca pensou dessa forma. Então, por exemplo, a leitura de Apocalipse 12 e 17, na visão adventista, na perspectiva adventista, quando ele lê ali os que guardam os seus mandamentos, automaticamente está ali os 10 mandamentos. E especialmente o sábado, o quarto mandamento. Sim. Eu posso pedir para o irmão comentar na sequência o texto de Apocalipse, que eu vou inclusive colocar aqui, separei um outro também para a gente ler, e aí a gente entra nessa questão da explicação mais do Apocalipse, mas para o pastor Adriano também ter a oportunidade de falar um pouquinho. Primeiro, pastor, como é que o irmão responde ali a nossa enquete, né? Para ser ou permanecer salvo, essa guarda dos mandamentos. E aí o irmão já pode explicar um pouquinho, eu tenho certeza que já vai querer fazer alguns comentários em cima da fala do Jamiel, pode ficar à vontade. Legal. Eu vou assim, o raciocínio do pastor Jamiel, ele vai muito bem ali, mas algumas coisas ele cria uns espantalhos que não são verdadeiros. Eu vou tentar dar uma explicada aqui, né? Porque realmente existe uma peça sobre nós, né? E eu faço uma meia-culpa porque muitos adventistas realmente exaltam tanto a lei, esse compromisso com a fidelidade, e acabam deixando a graça de lado, né? Então, olha só, no Antigo Testamento a salvação sempre foi pela fé. Sempre pela fé. Agora, qual era a função da lei? E realmente o pastor Jamiel fala uma coisa interessante, né? Essa forma artificial dos adventistas dividirem a lei. Eu também creio assim, é artificial mesmo, mas é uma forma didática para poder explicar o plano da redenção, né? O propósito de Deus. A lei, como o pastor falou, Deus é um grande pedagogo. Tanto a tipologia do santuário, as leis, elas tinham um propósito. Eu costumo dizer que era um spoiler do ministério de Cristo. É um spoiler, né? Se você entender o santuário, as cerimônias, você vai entender o ministério de Cristo na terra e o ministério celestial. Assim nós cremos, né? Então, assim, realmente, no passado, a justificação sempre foi pela fé. Abraão foi prova disso, né? Ele creu e foi justificado. Agora, a lei era uma resposta. Quando Abraão acreditou que seria o pai de uma grande nação, então ele teve que obedecer na fé, pela fé, sendo circuncidado. Ele obedeceu, ele creu, mas obedeceu. Então, assim, você percebe que o povo de Israel é chamado a ser um povo santo, diferente das outras nações. Então, nós precisamos entender a função da lei. A lei, realmente, ela não salva ninguém, mas ela tem um papel importante na santificação do indivíduo, né? Então, assim, quando nós dizemos assim, olhamos aqui, como o pastor falou assim, no Apocalipse capítulo 14, né, os mandamentos. Os adventistas vão olhar mandamentos como mandamentos. E quem são os mandamentos? Né? Os que estão no Antigo Testamento. E por que não o sábado? E por que tem que ser o domingo? Mas a Bíblia apresenta o sábado, né? Então eu vejo assim que aqui não há o problema da lei, há o problema com o sábado. Então quem sabe em outro programa para ser falado, né? Mas assim, nós entendemos que Deus ele não errou. Às vezes na fala do pastor Jamerson parece que Deus fez de uma maneira e falou assim, agora caducou, deixa para lá, agora é uma nova aliança. Eu creio assim um pouquinho diferente de que a aliança ela é uma aliança eterna, em que em um momento Deus ele fez outras alianças debaixo de um grande guarda-chuva da aliança eterna, onde ele ratificou certas coisas e onde ele revelou mais ainda do plano da redenção, que muitos não compreendiam, né? Que até os discípulos não entenderam direito a morte de Cristo, né? Então eu só queria pontuar aqui, nós adventistas cremos que somos salvos pela graça mediante a fé, e que guardar os mandamentos é uma resposta de amor, de compromisso com Deus. E o fato de eu manter-me fiel, guardando os mandamentos, não me segura a minha salvação, porque a minha segurança está em Cristo. O fato de eu fazer isso é porque eu faço por amor.
a um Deus que me ama. Agora, quais são os mandamentos, então, que o Apocalipse está dizendo aqui? Eu creio, nós adventistas acreditamos que a fidelidade aos mandamentos de Deus envolve todos os mandamentos. Agora vem a outra pergunta importante, o pastor Jeremias falou, mas espera aí, e as leis cerimoniais, né, que de uma forma didática, repito aqui, né? Separar. Eu acredito numa lei total também, mas a forma de dividir esta lei ajuda-nos a entender, porque realmente tem leis que foram para a questão de saúde, questão de civil, de organização, e nós não temos mais Israel, né, numa teocracia, né? Nós estamos debaixo de outro governo. Então, realmente, existem leis que foram caducadas, concordo plenamente. Quais foram caducadas? Aí é um ponto para a gente estudar. Eu creio que as que foram caducadas é aquelas que não têm mais necessidade, aquelas que apontavam para o ministério terrestre de Jesus, que já se cumpriram. O sacrifício, as festas, assim, tá? boa parte, e não digo todas as cerimônias, porque existem as festas que apontavam para o evento escatológico, né? Das cabanas, dos tabernáculos, não se cumpriram, nós não moramos ainda com o Senhor, que vai acontecer isso, né? Nós queremos assim. Então é só pontuar isso. Nós somos salvos pela fé, salvos pela graça, mediante a fé, e a nossa fidelidade a Deus é uma resposta de amor. Não é para poder ficar bem na fita com Deus, porque ninguém pode ficar bem na fita com Deus, guardando os mandamentos.